Shalom, amados, boa noite. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom sentir a presença do Espírito Santo, poder louvar e engrandecer o nome dEle. Pai, em nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar atentos à Tua mensagem, Senhor. Que não seja eu falando aqui, mas o Senhor através de mim, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor, para o que o Senhor tem para fazer nessa noite. Que possamos, Senhor, estar atentos ao bater da porta, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua presença, Senhor. E abrir a porta do nosso coração, Senhor. Para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Para que o Senhor possa nos mostrar o caminho que devemos seguir, Senhor. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, o tema desse mês de junho é eis que estou à porta e bato. E essa mensagem, esse tema, ele fala muito ao meu coração, toda vez que eu leio essa passagem. E preparando a palavra, eu me lembrei de uma circunstância um pouco engraçada, no meu tempo de adolescência, quer dizer, final de adolescência, com 18, 19 anos, meus pais viajaram e ficou somente eu e meu irmão em casa. Eu sou o mais velho. E numa certa feita estávamos assistindo um seriado de terror, um pouquinho de terror, né? Só que meu irmão, ele é muito impressionado. E quando a gente estava assistindo, eu recebi uma ligação, eu saí de casa, fiquei no lado de fora e a porta fechou. Aí já lá para meia-noite, 1h da manhã, eu bato na porta. E nada de ninguém responder. Eu estava ouvindo a televisão, mas nada de ninguém responder. Eu bati de novo e chamei pelo nome: Sidney. Aí ele, eu só vi um vulto, gente, ó, de canto, de ponta de pé, foi até o quarto para me chamar. Ele achou que eu estava dormindo. Quando ele chega no quarto que não me viu, ele volta na porta devagarzinho, se esgueirando, e eu bati de novo: Sidney. Ele: Sérgio, é você? Eu disse: é claro que sou eu, rapaz, abre logo essa porta. Ele abre a porta, a bodega de zóio estava desse tamanho. O cara é frouxo, muito medroso. Mas isso me lembrou por quê? Porque a porta estava fechada. Eu bati a porta e chamei pelo nome. Assim também Jesus faz todos os dias das nossas vidas. Ele nos chama pelo nome, Ele bate a nossa porta. E nós temos algumas decisões a tomar. Decisões essas que ou você abre a porta, ou você fecha de vez, ou você se esconde. Essas três tomadas de decisões é possível se enxergar também na Bíblia através de alguns personagens. E hoje eu vou trazer um pouco de cada escolha dessa e o que isso pode acontecer, o que isso pode acarretar nas nossas vidas. Então, como tema é abrir, fechar ou se esconder. Eis que Jesus está às portas. O que é que você vai fazer? A primeira atitude que plausível é você se esconder. Você está com medo daquilo e você pode simplesmente resolver se esconder. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 18, a partir do versículo 9, por favor. Diz assim: Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa?
ele afirmou: está na tenda. Próximo. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Próximo. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou a Abraão: por que se ri Sara? Conjecturando, será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Na versão que eu li, na versão King James, o versículo no qual fala em que Sara estava à porta, mostra que ela está escondida atrás da porta. Ora, o Senhor estava na porta dela, o marido dela já tinha reconhecido o Senhor, estava ofertando manjares para o Senhor, mas Sara, ela não quis sair de sua casa, ela preferiu ficar do lado de dentro, escondida. E muitas das vezes, quando se toma essa atitude, você acaba tendo dúvidas, ou melhor, você se esconde por conta das dúvidas. E ela duvidou do Senhor. Ela, no seu mais íntimo, ela duvidava que ela ainda poderia ter filho, mesmo sabendo que era o seu Deus. E amados, assim como Sara, nós também agimos. Toda vez que o Senhor te traz uma promessa, toda vez que o Senhor te traz um chamado, um propósito, a gente duvida, a gente quer se esconder. Às vezes o pastor ele convoca a igreja, convoca você para fazer uma atividade, para fazer um serviço aqui para o reino, e a gente duvida que a gente é capaz de fazer, a gente duvida se a gente realmente é chamado para aquilo, e a gente se esconde, a gente deixa de agir no reino, a gente deixa de servir na casa do Senhor por medo, a gente se esconde, assim como Sara. Outro personagem que podemos ver que ele se escondeu do chamado foi Saul. A palavra diz que quando ele foi chamado para ser ungido rei perante o povo de Israel, ele se escondeu atrás das malas. Ele se escondeu porque ele não queria negar a sua vida para ser rei daquele povo. Ele se escondeu porque ele achou que seria perigoso. Não sabemos ao certo o que estava no coração de Saul. Sabemos que ele depois se achou tão poderoso que ele reconheceu a si mesmo acima de Deus até. As ordens dadas a Deus para ele não cumpriu, ele desobedeceu. Por quê? Porque ele não tinha um coração de servo, ele não tinha um coração segundo o que Deus queria. Ele não tinha um coração voltado para servir ao reino do Senhor. Ele servia a si mesmo. A glória que era dele, que ele se achava que tinha que ter glória, era mais alta do que a glória que ele deveria dar ao Senhor. Declare por favor ao seu irmão:
Por favor, fale para o seu irmão que está ao lado. Jesus está à porta. Fale mais alto, gente, com força. Você vai se esconder? Espero que não. Outra atitude que podemos tomar é fechar a porta. E essa, irmãos, é a pior de todas. Você fecha a porta. Quando você fecha a porta, nós deixamos de buscar o Senhor. Quando vivemos em iniquidade, quando nos moldamos ao sistema do mundo sem se preocupar com a nossa salvação, a gente deixa de vir para os cultos. Pior, a gente sai da igreja e volta para o mundo. Quando você faz isso, você está fechando a porta para Jesus. Você está assumindo que Jesus não é nada na sua vida. Você está assumindo que você é maior do que Deus. Achamos que podemos fazer o que quisermos, que estamos no controle. Fechamos a porta. E podemos, no texto de Mateus 25, de 1 a 13, por favor, ver algo semelhante a isso. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Próximo. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e compra. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amados, quando você fecha a porta, automaticamente você é essa mulher insensata. Você deixa de levar o azeite, você não busca mais pela presença do Espírito Santo, você não ora, você não jejua. O pastor chama você para fazer adoração, para fazer jejum, para fazer um clamor na igreja, e você simplesmente diz: eu não posso. Você está fechando a porta. Você está deixando de ter o azeite necessário para quando o noivo chegar. Assim foi essas insensatas. Elas deixaram de procurar o Senhor. Elas saíram para comprar aquilo que elas não tinham, a presença. E a primeira frase que o Senhor fala para elas é: eu não conheço vocês. Quando a gente deixa de orar,
quando a gente deixa de clamar, de ter intimidade no secreto, a gente está dizendo a Jesus: eu não preciso de você para me guiar. Eu não preciso de você para cuidar da minha vida, nem das minhas finanças. Eu sou autossuficiente. Eu sei de tudo. E quando assumimos esse papel, nos colocamos como insensatos. Nos colocamos como pessoas tolas, porque o Senhor, Ele quer algo mais para a tua vida e para a minha vida. Ele quer trazer vocês para o mais profundo. Ele quer trazer vocês para o reino dEle. A gente deixa de buscar o Senhor, de ter intimidade com Ele. O azeite que há dentro de nós, ele escorre. Vocês podem ter adorado a vida toda, mas se no momento que o Senhor chegar, e Ele vai chegar, se você não tiver azeite contigo, você fica para trás. Quando você fecha a porta, a palavra diz que o que você desliga aqui na terra, você desliga lá no céu. Aquele que negar o Jesus, automaticamente a porta se fecha. É assim que vai acontecer. Mas declare agora: eu não fecharei a porta para o Senhor. Eu estou esperando Ele com azeite na botija. Aleluia. E temos agora a última alternativa, que é abrir a porta todos os dias da nossa vida. Essa é a melhor coisa que podemos fazer, é aceitar Jesus de todo o nosso coração e sermos fiéis. Lá em Gênesis, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, por favor. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, se prostrou, encostando o seu rosto no chão. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Até aí tá bom. É o mesmo capítulo, 2 atitudes diferentes. Sara se escondeu, mas o seu marido, ele correu, se prostrou, adorou e ainda disse: se eu acho graça aos teus olhos, Senhor, não passes de mim sem estar comigo, fique mais um pouco comigo. Aquele que abre a porta, ele quer mais da presença, ele quer mais de Jesus, ele quer mais do Espírito Santo, ele quer mais da adoração, ele não quer sair daquele lugar enquanto o Senhor está ali. E assim Abraão foi. Amados, eu acredito que a promessa de Abraão, eu sei que Deus é fiel para cumprir todas as promessas, mas se não fosse essa atitude de Abraão, talvez a nação seria postergada mais tempo. Embora Sara errou ao se esconder, ao duvidar, o seu marido, ele acreditou, ele correu em busca, ele abriu a porta do seu coração. Lá em Juízes 13, nós vamos ver também uma história parecida. Não precisa projetar não. É quando o anjo do Senhor, ele aparece à mãe de Sansão. Ela está no campo. O anjo chega até ela e ela automaticamente vê que é um homem de Deus. Ela se prostra
e pergunta, e ele conversa e diz que dela nascerá um filho. Ela acredita na palavra do homem do Senhor, do anjo do Senhor. Vai até o seu marido e conta tudo. O marido, ele não duvida. A única coisa que ele pede: Senhor, se o Senhor falou para a minha esposa, o Senhor também vai falar comigo. Essa é uma atitude que nós devemos ter todos os dias. Você que é casado, você que é casada, se alguém profetiza, ou se você acredita que algo vai acontecer na sua vida, você tem que orar ao Senhor para Ele também responder ao seu cônjuge. E assim Deus fará. E assim você terá certeza de que o Senhor está lhe chamando para algo mais profundo. Estes são exemplos bíblicos de pessoas que acreditaram na promessa e no chamado quando viram o que o Senhor tinha para eles. Eles abriram a porta, acreditaram, adoraram o Senhor, aceitaram a promessa, pois Jesus é quem nos promete isso. Quando você aceita abrir a porta para Jesus, Ele automaticamente abre uma porta no reino dos céus para você. Então, quando Jesus, Ele te chama para o mais profundo, quando Jesus te chama para o seu chamado, aceite de bom grado. Não detenha a promessa do Senhor para a tua vida, não detenha o teu chamado, porque o Senhor, Ele tem clamado todos os dias para que você ore, para que você jejue, para que você se entregue a Ele de todo o coração. Se a gente não se prostrar, não adorar ao Senhor, a gente automaticamente vai fechar a porta, e não é isso que Deus quer para a tua vida. Ele quer te mostrar o caminho, porque lá em João 14:6, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho. Ele está batendo na porta todo dia para dizer: venha filho, vamos comigo, eu te levarei pelo caminho até o meu Pai. E muitas das vezes nós estamos presos às circunstâncias, nós estamos presos às dificuldades e nos escondemos de Jesus, como eu já falei anteriormente. Mas Ele é a porta. Lá em João 10, de 7-9, Ele afirma: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Igreja, não duvide, Jesus é a porta. Jesus é aquele que vai te levar até o reino do Senhor, até a promessa. Não feche a porta para o agir de Deus. Ei, muitas pessoas vêm até essa casa e outras casas, isso é comum, para servir. Eu vou servir ao Senhor, eu vou servir. Vem, serve ao Senhor, mas não entregam o seu coração por completo a Ele. Você não se entrega verdadeiramente a Ele. E eu vou te dizer uma coisa: você ainda está como serviçal, como escravo. Todo aquele que vem servir, mas não se entrega ao Senhor, ele é serviçal, ele é escravo. Por quê? Porque não entendeu que você é filho. Quem aqui é filho? Tem gente que não entendeu. Quem aqui é filho? Filho, mesmo sendo cobrado, mesmo tomando cascudo, mesmo tendo serviços demais para fazer, ele está ali. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é dele.
ele sabe que ele tem a parte na herança. O escravo, o empregado, o serviçal, ele, na primeira palavra, aquela coisa, ele faz o quê? Eu vou embora, eu peço demissão, eu peço para sair da igreja, eu peço para sair do ministério, pastor Fábio, eu peço para sair dessa casa, eu não quero mais ouvir vocês, eu não quero ouvir mais o irmão, porque ele falou de mim. Ei, não é esse o que você foi chamado. Você não está aqui para olhar pelo homem, mas para Deus. O reino é dele, a igreja é dele. Então, amados, você é filho, você tem parte na herança. Essa herança é o reino dos céus. Você é convidado todos os dias para seguir em busca dessa herança. Paulo, ele fala que ele sofreu todo tipo de amargura na ferida, ele sofreu por chibatada, ele foi preso, injustiçado, ele era perseguido por conta do ministério dele, mas ele no final ele diz assim: eu guardei a fé, eu combati o bom combate, cheguei até o fim. É esse o que devemos fazer como filhos, seguir, porque nós temos um alvo, e esse alvo é o reino de Deus, esse alvo é Jesus. E quando a gente não aceita isso, nós caímos, nós deixamos de fazer. E Jesus hoje, Ele tem clamado para que nós possamos voltar ao lugar que Ele quer de nós. Ele quer que você volte para o lugar de intimidade com Ele. Lá em Apocalipse 3, de 20 a 22, por favor. Apocalipse 3, de 20 a 22. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Próximo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Até aí. Esse é o nosso decreto do mês. Esse é o decreto que você tem que memorizar, que Jesus está à porta todos os dias batendo, clamando para que você atenda a Ele. Jesus é educado, o Espírito Santo é educado, Ele bate a porta e espera a sua atitude. Mas em contrapartida, quando você fecha a porta, deixa uma brecha de lado aqui, o inimigo entra e bagunça tudo, e rouba a sua herança. Ele fala ali que o vencedor ceará com ele e vai assentar-se ao trono dele. E é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, é isso que Deus quer para contigo. Ele quer cear contigo, Ele quer estar contigo. Por que eu deixei esse texto para agora, para o final? Porque é o nosso decreto, mas ele traz um clamor, eu acredito nisso. Um clamor não, um alerta de Jesus para todos nós, porque Ele diz assim: quem tem ouvidos ouça. E tem muita gente lá fora que está falando coisas e você está aceitando e está saindo da igreja. Tem muitas vozes que estão calando os seus ouvidos para o que o Espírito Santo tem chamado você. Se Ele te chamou para orar, ore. Se Ele te chamou para interceder, interceda. Se Ele te chamou para ministrar no altar, venha. Se Ele te chamou simplesmente para servir aqui, fazer uma limpeza no templo,
ajudar a multimídia, ajudar na portaria, não diga não, gente. Não diga não. Porque nós precisamos, a igreja precisa estar em comunhão. Você é parte desse corpo. Você é parte desse corpo. E se você fechar a porta, eu não quero nem dizer isso, mas aqueles que fecham a porta, a palavra diz que verá todos lá dentro, Abraão, Isaac e Jacó festejando, e a pessoa ficará de fora. Então, o Senhor, Ele quer que possamos adorá-lo verdadeiramente todos os dias e buscá-lo verdadeiramente.